Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Momento esse em que todos nós nos reunimos aqui com o coração e com o pensamento em Jesus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente inicia hoje o nosso encontro diário. Eu queria deixar aqui o boa tarde também e o boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Mas hoje também eu gostaria de deixar aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que partilharam, que comentaram no nosso evangelho de ontem. A Sabrina, o Jorge, a G Nascimento, o Pedro Caribe, o Laércio, a Raquel, a Joana Dark e a Eliane Tavares. Um bom dia para vocês também, meus irmãos. Ontem eles partilharam palavras de tanto carinho para a nossa casa espírita. Então, estamos aqui também deixando bom dia para eles. Meus amados irmãos, hoje, com Jesus em nosso coração, com o nosso pensamento leve, tranquilo, eu convido para darmos continuidade aqui na história do livro Boa Nova. Hoje, nós ainda estamos no capítulo 8, momento em que Jesus está ali conversando com o apóstolo Bartolomeu. Para nós lembrarmos, Bartolomeu, ele tinha momentos de tristeza, de angústia e de melancolia. Então Cristo irá se aproximar dele para conversar com ele sobre todos esses sentimentos que estavam em sua alma. E hoje, dando continuidade na história, é muito bonito porque Bartolomeu, humildemente, ele irá perguntar para Jesus, ali na conversa em que eles estão, ele irá perguntar para Jesus que se para ele seguir a Boa Nova, se para ele seguir o Evangelho, ele vai precisar ser uma fortaleza para sempre. Ou seja, não posso sentir tristeza, Jesus. Não posso ficar chateado, Cristo. Não posso sentir mágoa. Será que eu sempre tenho que estar bem, feliz, com bom ânimo para seguir o Evangelho? E é muito bonita essa pergunta de Bartolomeu, porque, assim como ele, nós temos também, às vezes, essa percepção que para ser um bom cristão, que para ser um bom espírita, a gente tem que ser uma fortaleza a todo momento. A gente tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que não pode sofrer, não pode falar nada, não pode ficar triste, tem que ser uma fortaleza impecável a todo momento. Mas, meus irmãos, eu acho que a gente precisa, antes de compreender a resposta de Jesus, a gente precisa entender algo que a doutrina espírita nos explica. Nós estamos reencarnados em um mundo de provas e expiações. E justamente por isso, somos almas falíveis. Ainda sentimos aquelas emoções mais densas e mais baixas. Isso faz parte da nossa condição ainda do nosso espírito. Então, se a gente fosse, na verdade, almas, assim, espíritos com aquela fortaleza impecável, que não sentisse nada, primeiro que nem reencarnado aqui na Terra estaríamos.
já estaríamos lá naqueles mundos ditosos e felizes. Mas nós estamos aqui. E isso nos lembra que ainda ficaremos tristes, magoados, que ainda sentiremos raiva, impaciência, ainda sentiremos aquelas emoções mais densas. Faz parte da nossa condição. Então não esperemos uma fortaleza nossa que o nosso espírito ainda não é capaz de viver. E Bartolomeu, quando ele pergunta para Jesus, ele traz essa questão importantíssima. Será que para eu seguir o evangelho eu preciso ser uma fortaleza? Trazendo para nós hoje, será que para eu ser um bom espírita, eu não posso ficar triste, não posso ficar magoado, tenho que estar sempre bem disposto, sempre com bom ânimo? E a resposta do Cristo para Bartolomeu é para nós também. Jesus diz: a verdade, Bartolomeu, ela não exige, ela transforma. O evangelho não poderia exigir estados especiais de seus discípulos. O evangelho, Deus, nosso Pai, não pode exigir uma perfeição que a gente ainda não é capaz de viver. Os bons espíritos, eles não estão aguardando perfeição de nós, espíritas, pois sabem ainda da nossa condição inferior. Então ainda teremos dias de tristeza, de desânimo, às vezes a gente vai passar por raiva, vai vir impaciência. É comum sentirmos esse misto de emoção enquanto estamos aqui na Terra, enquanto não somos espíritos perfeitos. Como diz no livro dos Espíritos, já está lá naquela categoria de espíritos puros. Enquanto a gente não alcançou lá, estamos ainda nos espíritos inferiores, ainda vamos sentir todo esse misto de emoção. Estamos sujeitos a isso. A questão é como que a gente lida com isso, é não permitir isso nos dominar. Mas aí, olha só o que o Cristo diz, o Evangelho, ele não exige condição especial de ninguém. Ele não exige que ninguém seja uma fortaleza o tempo todo. Não tem nada disso. E o Cristo coloca, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. É interessante isso porque o evangelho ele não exige perfeição de nós. Jesus não aguarda condições especiais, uma fortaleza nossa. Porém, ele pede 3 traços. Traços: coragem, alegria e esperança nas atividades de todos os dias. Então, por mais que a gente esteja vivendo aquele misto de emoções, é buscar esses traços, não é estar assim 100%, é traços, traços nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E nesse momento, Bartolomeu ouvindo tudo isso, ele diz: mas Jesus, diante de todas as condições adversas do mundo, quando tudo parece que luta contra nós, como se manter sem ficar triste? Quando chega uma provação atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Quando a gente está vivendo um mar turbulento na nossa vida, com tanta situação adversa que acontece, como não ficar triste? Como manter a coragem? Como manter a esperança e a alegria nessas horas? E o Cristo vai dizer: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes
amordaçando-se o coração e a consciência e só aumentando as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Não será a adversidade do mundo um convite amigo para a criatura semear mais amor? Achei linda essa mensagem de Jesus, a resposta dele, porque ele diz: realmente, o mundo ele tem suas adversidades. O próprio Cristo, depois, em outros momentos, dirá: eu venci o mundo. Né? Que aqui as adversidades elas precisam ser vencidas. Mas o Cristo coloca assim: Bartolomeu, será que essas adversidades, provações, dificuldades não estão sendo um convite para o nosso melhoramento? Para a gente cultivar o amor? Então, o que eu entendo dessas palavras do Cristo, meus irmãos? Vão acontecer situações difíceis na nossa vida. A gente vai ficar triste. Às vezes é aquela emoção que vai surgir a primeiro momento, de forma inconsciente. Nós não pensamos, agora eu vou ficar triste. A gente sente a tristeza. Em um lapso de segundos. Então aconteceu uma situação difícil. A gente ficou triste. A questão é não alimentar e não se afundar nessa tristeza, mas começar a trabalhar ela pensando: o que essa tristeza está querendo comunicar comigo? O que Deus está querendo me dizer nesse momento de tristeza? Será que não é um convite para eu me fortalecer? Para eu ter um olhar diferente da vida? E aí a gente começa a ressignificar essa tristeza. Jesus não espera fortaleza e perfeição, condição especial de nenhum de nós. Mas ele aguarda boa vontade para vencer as condições inferiores. Acho que essa foi uma mensagem que gravou muito no meu coração quando eu li esse trecho desse capítulo. Mas aí Bartolomeu, diante das explicações de Jesus, ele faz uma pergunta certeira, que ele diz assim: mas Jesus, e quando os nossos entes queridos partem dessa vida, como não ficar triste? Quando alguém que a gente muito ama retorna para a vida espiritual, como que a gente não fica triste com essa situação, perde a esperança? E amanhã, na sexta-feira, eu convido a todos a juntos descobrirmos a resposta de Jesus. Como lidar diante da perda daqueles que tanto amamos, do retorno deles para a vida espiritual. Hoje eu encerro aqui o nosso evangelho com o nosso coração feliz, deixando um grande abraço para todos os nossos irmãos e nos lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos encontramos amanhã para dar continuidade. Que assim seja.